Oi, gente! 26 de janeiro de 2026, que privilégio! O nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova está no ar. Sempre uma conversa democrática, cuidadosa, com uma curadoria responsável, feita por você, para você, com você, para que a gente consiga seguir construindo conhecimento e cidadania e que você consiga melhores desempenhos em processos seletivos, concursos vestibulares. E olha só, pessoal, que a gente possa nutrir aqui esses bons laços de entender coisas que estão acontecendo, fatos do cotidiano que nos atingem direta e indiretamente, e entender o percurso histórico de algumas situações, também prospectar, projetar, entender o universo das possibilidades a partir do que temos no presente. E olha só, se você é habitué, se você está conhecendo agora, ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso. Compartilhe com quem você quer, de perto ou de longe, para nutrir boas reflexões, entender, concordar, discordar, formular diálogo neste século XXI, porque a abordagem aqui é feita de maneira muito responsável, observando os contraditórios e também observando intertextualidades didaticamente construídas para que você possa se valer responsavelmente delas. Vamos juntos? Olha, dito tudo isso, gente, convidados todos para estarem aqui com todo o tempo de tela produtivo neste 2026 também, segue este o nosso desafio. Nós vamos para o sumário. Vamos falar um pouquinho, pessoal, hoje nesta nossa conversa do ENAMED, que tem dado o que falar na última semana, o resultado do ENAMED. Se você não ouviu nem falar sobre essa sigla, esse programa também é para você. Se você já ouviu falar a exaustão ao longo da semana, fica aqui porque também é para você, para a gente fazer essa ponte, esse entendimento, esse uso responsável e analogias boas a respeito do tema. Vamos falar também, gente, sobre guia alimentar. É isso mesmo, a gente trabalha muito com o tema alimentação porque ele sempre está ou de maneira muito específica ou adjacente a outros temas de discussão por aí. E vamos falar deste guia publicado nos Estados Unidos, que vale até 2030, e qual a relação, qual é a integração, o diálogo com o guia de alimentação do Brasil, né? Também vamos falar, gente, desse Conselho de Paz por Gaza ou para Gaza e esse convite de Donald Trump para que o Brasil participe, quais são os vieses, quais são as questões que a gente deve e pode ficar atento. Também vamos desdobrar mais um pouquinho de entendimento histórico sobre a Groenlândia, que está como um dos temas do momento. Vamos tratar também, pessoal, deste 27 de janeiro, que é sempre desde 2005, rememorado como um Dia Mundial pela memória das vítimas do Holocausto. Vamos juntos? Muita coisa, muito tema. Vamos trabalhar da melhor maneira possível. Olha só. Pessoal, ENAMED, tema para quem ouviu falar e quem não ouviu falar também. É uma espécie, gente, de ENEM ou ENAD da medicina. Então, estou fazendo uma analogia aqui para que todos possam entender que tipo de avaliação temos aí. É uma avaliação para verificar os conhecimentos adquiridos, as expectativas, né, dos conhecimentos adquiridos pelos estudantes de medicina Brasil afora nas universidades que oferecem esse curso. Bem, qual é a expectativa, gente? Que as notas estejam em 4 ou 5, que são as notas máximas do exame. No entanto, há muitas faculdades no país com notas 1 e 2. E isso não se deve à infraestrutura. Isso se deve à questão de qualidade de conteúdo, de qualidade de amostragem que os estudantes conseguiram oferecer nas avaliações, principalmente. Então, é importante que se diga e que se capture as informações fidedignas com base nisso, para que também a gente possa entender algumas coisas relacionadas às preocupações, pessoal, que nós temos nutrido e discutido também por aqui, sobre não só pensando em ações mirabolantes em relação ao futuro das profissões, mas pensando em formar profissionais responsáveis e de excelência em qualquer área do conhecimento.
E se agora tratamos da medicina especificamente por conta dos resultados deste exame aplicado pela primeira vez pelo Ministério da Educação, também temos analogias muito importantes e impactantes para fazer com as demais profissões, com todas as outras áreas. Então, de repente você diz assim, puxa, mas se eu for chamado a escrever uma redação sobre profissões ou escolha profissional aí, posso usar esse exemplo mesmo que não seja diretamente a escolha profissional da saúde? Pode, porque é um exemplo relacionado, gente, é um exemplo de fato que pode servir de analogia para outras áreas, como eu disse. E é importante que se tenha essa mensuração, gente, e o entendimento de como se pode oferecer melhores formações para todas as profissões no Brasil. A sociedade ganha com isso, né? Depois, pessoal, também recortando aí para o âmbito da saúde, pensando na alimentação. Olha, essa relação, pessoal, e nós fazemos aqui sempre análises quando saem informações sobre alimentação, porque é um ponto que, por vezes, não damos muita atenção, mas precisamos, gente, porque é o ponto a partir do qual se constrói a nossa saúde, né? Então, olha, essa publicação do Guia Alimentar ou da chamada Pirâmide Alimentar pelo governo dos Estados Unidos, priorizando agora e usando a expressão, gente, comida de verdade, quer dizer muita coisa. E quer dizer um entendimento também ou um foco, uma responsabilidade ou uma corresponsabilidade, porque a percepção é de que 90% dos gastos em saúde naquele país estão relacionados a doenças crônicas advindas ou que estão na contingência dos hábitos alimentares. E aqui no Brasil, a Carmen Franco, que é presidente do 2º Conselho Regional de Nutrição, discute um pouco, colabora para o nosso entendimento desses dados, né? Pensando, diz ela, que por lá serão impactadas pelo menos 30 milhões de crianças e adolescentes. Por quê? Porque o guia precisa ser seguido, gente, pelas escolas, pela oferta de merenda ou lanches ou almoço escolar. Então, quer dizer, é um ponto bem crucial para a melhoria da saúde coletiva, viu? Mudanças individuais para a melhoria da saúde coletiva. O que ela chama atenção também? Ela diz que o guia da alimentação brasileira, não é a primeira vez que eu falo dele por aqui, gente, mas olha, ela diz que ele é mais completo. Por quê? Porque por aqui se considera também não apenas o alimento, mas as diferenças culturais, sociais, o alimento como um todo, inclusive o modo de preparo. Então, importante dizer isso, e ela salienta que trazer um guia próprio, né, um guia nosso, como esse que nós já temos no Brasil, é fundamental, porque, por exemplo, quando nós apenas importávamos guias alimentares, nós deixávamos de fora elementos importantíssimos como o feijão, né? Que é uma alimentação, é um alimento muito nosso e muito completo, gente, nas ofertas de nutrientes de que precisamos. Então, olha só, também deixo os links aí, importante a gente entender a alimentação e pode ser aquele ponto de partida para a gente melhorar a própria alimentação. Estamos em janeiro, finalizando janeiro, mas ainda estamos em janeiro, então é sempre tempo, pessoal, de dizer, peraí, deixa eu ver, nesses 12 meses, né, ou nesses 11 para frente, o que eu posso melhorar para que também eu me sinta mais disposto, disposta, né, em relação à alimentação. Bem, depois disso, gente, vamos conversar um pouquinho sobre esse Conselho de Paz para Gaza ou por Gaza, promovido, anunciado aí por Donald Trump. Lembrar assim, ó, que não é a primeira vez que o Brasil participaria, o Brasil ainda não respondeu, né, se vai participar ou não. Mas não seria a primeira vez que o Brasil participaria de um conselho como esse ou de uma iniciativa como essa. O Brasil participou por 13 anos seguidos, pessoal, do Conselho de Paz ou dessa iniciativa de paz pelo Haiti. Há quem diga que o Brasil não deve aceitar e que
a negativa de participação não significa sair do jogo global das discussões para a paz, mas há quem diga que o Brasil precisa aceitar para que tenha de fato esse posto, não de mero figurante, mas de alguém que tem voz no cenário mundial relacionado à diplomacia. O que se tem hoje, é importante que se diga em relação ao entendimento de atualidade, gente, é uma mudança de perspectiva dos multilateralismos ou do multilateralismo global para questões que são muito unilaterais, de lei do mais forte ou do que tem mais armamentos e questões nesse sentido, o que pelas análises dos especialistas não compete, não colabora com o diálogo, com a diplomacia mundial. Bem, tem também, pessoal, um intertexto bem bacana que alguns especialistas têm usado aí como dizendo assim, olha, se o Brasil ceder ao canto da sereia, pode se aliar a esse unilateralismo e colocar por terra a sua fama ou a sua característica mundial de país do diálogo. Olha só, o que é esse canto da sereia, gente? É um momento cultura aqui de intertextualidade importante. O canto da sereia está descrito num dos capítulos da Odisseia, que é um dos livros fundantes da literatura ocidental. Ambos, a Ilíada e a Odisseia, atribuídos a Ulisses, esse narrador grego. E o que acontece é que a Odisseia é o retorno para casa do Ulisses ou Odisseu depois da Guerra de Troia, cujo final é retratado aí na Ilíada. Muito bem. Dito isso, pessoal, o canto da sereia seria um atrativo tão mortal para os navegadores que eles precisavam usar tampões nos ouvidos quando passavam em determinado lugar no mar para que não fossem atraídos por esse canto e simplesmente afundassem, e não conseguissem seguir seu destino. E quando se usa essa expressão, o que se quer dizer é que é algo tão atraente, ela é um bom intertexto para se usar em questões de discussão aí para dar o teor do que seria esse atrativo, Então é que esse atrativo seria tão forte, tão contundente, que tiraria a pessoa, o país, o grupo, enfim, de quem se esteja falando, do seu rumo, ou do rumo certo pré-estabelecido, do rumo pretendido. Bem, dito isso, gente, então vamos a questões de diplomacia também relacionadas à Groenlândia. Olha só, no século XVIII, a Dinamarca e a Noruega estavam sob um mesmo reinado e, portanto, a Groenlândia meio que pertencia a ambas. Já no século XIX, ficou para a Dinamarca e só no século XX é que foi dada, de fato, essa incumbência a favor da Dinamarca de ter esse território, de cuidar, entre muitas aspas, desse território. É claro, pessoal, sem ingenuidades, e a gente tem nos registros de percurso histórico aí, que a Dinamarca não teria sido assim, nossa, um país super bonzinho, acolhedor com os inuites, que eram os povos que habitavam a Groenlândia já. Diz assim, olha, eles também promoveram processos bem importantes de inculturação, que se costuma dizer, Mas o que a gente tem hoje, por exemplo, nessa tentativa, ou nessa questão colocada pelo Donald Trump em relação à compra, agora diz ele, do território da Dinamarca, tem afetado inclusive o posicionamento de aliados dele na Europa. E tem questionado aí se a OTAN ainda tem a força que tinha anteriormente, se a ONU propriamente, pessoal, está perdendo força depois de tantas décadas, e outras questões que se colocam por conta de conflitos que não levam em consideração nem o posicionamento de membros da OTAN, sequer a consideração ou entendimento, posicionamento de membros da ONU. Bem, isso é desdobramento para entendermos melhor em termos de atualidades globais. Falando em atualidades globais, pessoal, é certo que a história precisa ser registrada
transmitida de geração em geração. A gente precisa ter registros escritos, precisa ter museus com curadoria bem feita, precisa ter exposições, precisa de cinema, de artes em geral, precisa tudo que possa revigorar a memória e mantê-la e passá-la de geração em geração, para que a gente não se esqueça e não pratique novamente determinadas atrocidades, né? À medida que o tempo transcorre, gente, a distância também se faz, o que acontece é que muitas situações dessas são esquecidas ou tratadas como mera informação. E eu estou levantando esse tema, esse ponto, porque certamente, gente, de hoje, que é 26, para amanhã, dia 27, e mesmo ao longo de toda a semana, haverá muitas postagens, muitas falas, discursos, muitos vídeos também caprichados de organismos nacionais e internacionais, rememorando, pessoal, o que é consolidado desde 2005 como um Dia Mundial pela memória dos das milhares de vítimas do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Bem, foi estabelecido em 2005, né, esse 27 de janeiro como sendo essa data, gente, em razão naquele ano do 60º aniversário da derrota do regime nazista e libertação dos campos de concentração. E, dito isso, importante não só a gente olhar e se sentir empático, entendendo por quem os sinos dobram quando se fala de uma tragédia humana como essa, mas também, pessoal, olhar para cada um de nós e para as coletividades envolvidas aí em processos que estão hoje, parece que se esquecendo do quanto é doloroso, do quanto é pérfido, do quanto é cruel gerar guerras que promovem limpezas étnicas, que promovem sempre, né, gente, a dor e, às vezes, por vezes, até a extinção de populações. Então, esse é um ponto fundamental, é um dia de reflexão, pessoal, independentemente de dizer assim, mas fulano ou beltrano ou quem quer que seja, é um dia que precisa se consolidar como um entendimento de memória coletiva, como uma ideia de não podemos esquecer e precisamos aprender a ser mais generosos e apaziguadores. Pessoal, sem ingenuidades, mas nós precisamos olhar e entender, individual e coletivamente. É claro que diz assim, mas Cleusa, do meu ponto de vista aqui de ser humano comum, o que fazemos nós? Diz, olha, gente, tem uma série de ações que podem melhorar a vida à nossa volta, mas de fato, nós não podemos muito com ações que são extremamente poderosas. No entanto, quando eu digo por aqui, que dar um pensamento bom, mandar uma energia boa a quem precisa, pode ser muito encorajador e principalmente pode nos deixar um pouco com a sensação de contribuir. Um grande abraço a vocês, uma excelente semana, gente. Nos vemos por aqui, olha, pasmem vocês, em fevereiro. Semana que vem, na próxima segunda-feira é fevereiro. Espero trazer sempre notícias melhores e entendimentos mais didáticos, esclarecedores e intertextualizantes para você. Tchau, tchau.